Palíndromo. Uau, isso parece nome de vilão dos seriados que eu assistia na década de 70. Mas não é nada disso não. É um termo e o engraçado porque ele tem uma aplicação gramatical que... peraí, esquece. Vamos conversar melhor sobre isso. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Pagilini. Sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma, a língua portuguesa e tudo mais que nós possamos debater a partir dela. Acredite, não é pouca coisa. Mas antes de seguir, um pequeno favor. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, dê o seu like, o famoso curtir, e ative o sininho para notificações, porque aí você não perde nada do que acontece por aqui e, de quebra, estimula o algoritmo a sair da inércia dele e divulgar o nosso trabalho. Palíndromo é aquela palavra que você pode ler tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, que vai dar no mesmo. Por exemplo, Natan. Se você ler a palavra Natan da direita para a esquerda, você vai ler Natan. Mas se você ler essa palavra da esquerda para a direita, você vai ler Natan. Essa questão dos palíndromos acaba dando origem a algumas brincadeirinhas nesse sentido. Por exemplo, você pode fazer um palíndromo não só com uma palavra, mas com uma oração inteira. Roma é amor. Pode escrever aí, você vai ver. Se você ler essa oração da direita para a esquerda, você vai ler Roma é amor. Mas se você ler da esquerda para a direita, aí não. Aí você vai ler Roma é amor. Mas a brincadeira com palíndromo pode ser ainda mais complexa. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Tá, aí vai ter que dar uma pequena forçaçãozinha de barra, porque se você ler da direita para a esquerda, vai ser isso. Mas se você ler exatamente da esquerda para a direita, não vai ser bem não. Mas fazendo algumas alterações, você vai encontrar exatamente esse texto. Mas por que tudo isso? Tem isso a ver com gramática ou algo assim? Bom, eu criei um instituto do palíndromo linguístico. Tá, eu não sei se fui eu que criei, mas antes de mim eu nunca ouvi ninguém falar disso. Que é a concordância envolvendo o verbo ser. Em rápidas palavras, para aquilo que nos interessa. Se eu digo assim, Álvaro é o professor. Sujeito, Álvaro. Professor vai ser aquilo que nós vamos chamar de predicativo, que é uma qualidade do sujeito. Então, Álvaro é o professor, sujeito, Álvaro. Mas veja só, nós temos aí o palíndromo linguístico, porque se você ler da direita para a esquerda, Álvaro é o professor, você vai ter a mesma mensagem que você teria lendo da esquerda para a direita. O professor é Álvaro. Dá no mesmo. Professor e Álvaro identificam a mesma pessoa. Se eu disser, por exemplo, o carro é veloz, esse veloz não está exatamente identificando alguma coisa. Está dando apenas a qualificação de carro, não teria problema. Se eu digo Álvaro é o professor é Álvaro, nós não teríamos problema de concordância. Porque Álvaro é terceira pessoa, o professor é terceira pessoa, o verbo está na terceira pessoa. Legal. E se o sujeito estiver em uma pessoa, por exemplo, no singular, e o predicativo estiver no plural, como é que fica? Por exemplo, tudo é flores ou tudo são flores? É um palíndromo linguístico. Tudo e flores identificam a mesma coisa. Mas a concordância do verbo deve ir para flores ou deve ir para tudo? Nesses casos, a concordância privilegia a intenção do falante. Se ele quiser privilegiar, se ele quiser focar a ideia de flores, verbo no plural, tudo são flores. Se quiser priorizar a ideia de indefinição, vai concordar com tudo. Tudo é flores. Mas a verdade é que a gramática, nesses casos, consagrou tendências. Teremos, assim, uma coluna. Sujeito, verbo ser, predicativo. Se o sujeito for um pronome pessoal, a tendência vai ser concordância com o pronome pessoal. Eu sou o rei. Ele é o rei. Sempre o pronome pessoal. Se o sujeito for um pronome indefinido, concordância com o predicativo. O caso de tudo são flores. Tá, e se for o inverso? E se o tudo for o predicativo? Vai concordar com o sujeito. Flores são tudo. Aliás, aqui uma observação importante. Caso do verbo ser, o sujeito você descobre pela posição, sempre. O sujeito vem antes do verbo ser, o que vem depois é predicativo. Eu não vou aprofundar o que vem a ser predicativo. Sujeito eu já até falei em outro vídeo, o link está aqui em cima. Corre lá depois, dá um pulinho, acho que você vai gostar. E feita essa observação, mais um último caso. Se o sujeito for um pronome quem, a concordância vai ser com o predicativo. Quem são eles? Isso foi apenas uma pequena pincelada do que a gente pode aprender, do que a gente pode estudar, do que a gente pode analisar em língua portuguesa. A concordância aqui, por exemplo, foi com o verbo ser. E essa noção de palíndromo linguístico é interessante, é importante
E serviu para mim para eu entender melhor como essa estrutura funciona. Esses casos de concordância que eu dei agora há pouco não são exaustivos, não são definitivos, há outros. Outro aspecto mais importante para o qual eu gostaria de chamar a atenção é justamente como você pode entender o seu idioma, apreciar o seu idioma com elementos da própria língua. O palíndromo é um caso desses. O palíndromo é apenas um fenômeno que acontece, mas você pode pegar esse elemento e usá-lo para entender mais e melhor o seu idioma. Lembre-se sempre, o conhecimento é correlato. Tudo que você sabe serve para aprender alguma coisa. Com a língua portuguesa, não é diferente. Até a próxima.